Certeza nessa vida, nós temos apenas uma, de que um dia nós não estaremos mais aqui, juntos, fisicamente, das pessoas que nós amamos. A única certeza dessa vida é a morte. Mas o que há depois da morte? Será que, quando morrermos, tudo acabará e entraremos num sono profundo e eterno? Se for realmente dessa forma, talvez poderia-se até justificar as ações humanas, as ações de guerra, as ações de disputas por poder, né? Porque tudo que existiria seria apenas essa realidade física, onde o tempo de todos aqui varia em um máximo de 100, cento e pouquinhos anos, uma média de 70 anos. Mas e se não for apenas isso? E se depois dessa nossa realidade física existir uma outra realidade com um sentido e essência muito maior do que este? Daí sim, poderíamos evoluir nessa vida e parar de vez com as ações maléficas que os seres humanos insistem em ter, em fazer, em competir, em guerrear, em querer ser superior, em dar valor maior às coisas materiais. Mas afinal, nós estamos aqui, estamos vivos, e como todos nós brincamos, eu nunca morri para saber o que tem depois da morte. Porém, existe uma área, tanto da ciência, que a ciência ela começa a dar uma importância a esse tema, como da religião, que já é abordado há muitos anos, que se chama EQM, Experiência de Quase Morte. E o que nós podemos, então, ter de informação em relação às experiências de quase morte que as pessoas já relataram, já deixaram para nós em formas de dados? Nesse meu canal, eu procuro alinhar ciência com religião para podermos dar respostas, para podermos achar respostas essenciais da vida, como de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós. Nesse vídeo de hoje, mais especificamente, para onde nós vamos. Então, quais informações entre ciência e religião que nós podemos abordar nesse vídeo para explicar as experiências de quase morte? Vamos lá, fiquem comigo até o final desse vídeo que vocês vão, eu tenho certeza, se surpreender com os relatos que eu vou trazer aqui para vocês. Estudos indicam que cerca de 10% das pessoas que tiveram parada cardíaca relatam experiências de quase morte. Essas EQM, experiência de quase morte, muitas vezes elas são descritas como experiências subjetivas fora do corpo após um evento de risco de vida, como parada cardíaca, um acidente grave, doenças críticas. Relatos típicos incluem sensações de flutuação fora do corpo. As pessoas relatam também terem entrado em um túnel onde no final desse túnel existia uma luz. Relatam também encontro com outros seres que pareciam ser seres de luz, seres superiores que não pertenciam a este mundo. Relatam também terem visto a sua vida passar em frações de segundos, do começo ao final, onde das coisas boas e ruins que ela fez. Relatam também terem visto parentes ou amigos seus muito próximos que já faleceram. Essas são a maioria das experiências que essas pessoas reportam quando são entrevistadas. E o interessante é que a maioria dessas pessoas que tiveram essas experiências, que relataram essas experiências, tiveram as suas vidas mudadas. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, para melhor. Isso é sabido, obviamente, principalmente nos meios espirituais, nos meios religiosos, mas e a ciência?
O que a ciência tem a nos dizer sobre esses relatos? Bom, para a grande maioria dos pesquisadores, dos cientistas, essas experiências são devidas a processos neurobiológicos onde o cérebro, após um estresse extremo, como por exemplo, diante de um acidente muito grave, um risco de vida muito grave, a sua falta de oxigênio acaba gerando reações químicas, onde essas reações químicas produzem alucinações. Os cientistas continuam investigando e continuam empolgados com esse tema, até em função do grande número de pessoas que relatam essas experiências. E quando elas relatam as experiências, elas são todas praticamente numa mesma linha de acontecimentos, de cenário. Na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, também na Universidade Southampton, uma pesquisa feita com pacientes que sofreram paradas cardíacas levantou dados de que cerca de 39% desses pacientes que sofreram essas paradas cardíacas relataram esses casos de experiências de quase morte. E, como eu havia dito, o interessante é que todos eles seguem o mesmo tipo de experiência, variando em alguns casos como uma experiência mais harmoniosa, outros já com uma experiência um pouco mais pesada, digamos assim, né? Mas isso vai depender, inclusive, através de um estudo feito aqui na Universidade de São Paulo por uma doutora em neurociência. Ela conseguiu encaixar, alinhar esses resultados, essas experiências de pessoas que têm experiências boas ou ruins com o tipo de risco de vida que ela teve. Então, se esse risco de vida foi algo um pouco mais suave, gerava então experiências mais suaves, mais harmoniosas. Porém, se foi um risco de vida mais doloroso, também as suas experiências eram um pouco mais traumáticas. Como é sabido, a grande maioria das religiões, elas afirmam sim que nós temos um espírito, uma alma, e que esta sim sobrevive à morte do corpo, e que nós estamos aqui apenas como uma experiência física e após falecermos iremos sim experimentar uma nova vida em espírito. Algumas religiões, inclusive, alegando de que, dependendo de alguns fatores, esse espírito poderá retornar a esta terra, dando, então, justificando, então, a reencarnação e sofrer processos aqui reencarnatórios de forma a ajustarmos ou acertarmos algumas pendências aqui. Então, quando tudo estivesse acertado, todas as pendências, aí sim passaríamos para um outro plano e não precisaríamos mais retornar. Então, nós temos os dois campos. A ciência basicamente alegando que essas experiências são devidas a processos neurobiológicos, processos de estresse extremo no cérebro, causando essas sensações de euforia e de alucinações, e a religião afirmando que nós temos sim um espírito que sobrevive à morte do corpo. Bom, tendo estas duas linhas de raciocínio, esses dois caminhos, o que nós teríamos então para falarmos sobre essas experiências? Eu vou trazer aqui para vocês
dois relatos que talvez sejam os principais relatos de EQM, de experiências de quase morte, onde um desses relatos é inclusive de um neurocirurgião. A primeira experiência que eu vou trazer para vocês aqui, muito conhecida principalmente entre os estudiosos, as pessoas que gostam desse tema de experiência de quase morte, é a do Dr. Eben Alexander. Em 2008, o Dr. Alexander contraiu uma forma rara de meningite bacteriana, que causou uma infecção grave em seu cérebro. Ele entrou em coma por 7 dias, durante os quais sua condição era muito crítica. E os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria. Durante o coma, Dr. Eben Alexander relata ter vivido uma intensa experiência espiritual. Vamos então lembrar, como eu falei, o Dr. Alexander, quando estava em suas atividades normais, ele não se ligava muito nessa questão espiritual. O Dr. Alexander descreve que, em sua consciência, ele se encontrou em um estado diferente do que era a sua realidade física. Ele descreve uma viagem, um ambiente que não se parecia com nada que ele conhecia. Esse ambiente ele era repleto de cores vibrantes, sons harmônicos e uma sensação de amor profundo. O Dr. Eben Alexander continua descrevendo um mundo celestial, onde se sentia completamente em paz. Ele encontrou uma entidade que ele interpretou como uma figura de luz, que representava amor, compaixão. Durante a experiência, ele teve a sensação de estar livre de seu corpo físico, flutuando e viajando por esse reino espiritual. Ele relatou que se comunicou telepaticamente com esses seres de luz que ele presenciou, que ele encontrou, recebendo então ensinamentos sobre amor, conexão e a importância das relações humanas. Após uma semana em coma, o Dr. Alexander despertou e começou a relatar sua experiência. E ele ficou surpreso ao perceber que sua experiência era tão vívida, especialmente considerando seu conhecimento médico sobre cérebro e a consciência. A sua experiência foi tão vívida e intensa que ele escreveu um livro chamado Proof of Heaven, a prova dos céus, a prova que os céus existem. E esse livro, ele se tornou um best-seller e trouxe à tona de volta esse assunto como sendo interesse tanto às comunidades científicas como às comunidades espirituais que estudam e se aprofundam nos assuntos espirituais. Ele argumenta no seu livro Proof of Heaven que a sua experiência era uma evidência de que a consciência pode sim existir independentemente do corpo físico. Após sua experiência, o Dr. Alexander se tornou um defensor da espiritualidade, frequentemente falando sobre suas crenças em conferências e programas de televisão. Ele enfatiza a importância do amor e da conexão humana, desafiando conceitos mais materialistas da consciência. Bastante interessante esse caso, não é mesmo? O segundo caso que eu trago para vocês aqui foi o caso mais bem documentado, mais completo em relação às experiências de quase morte. Desta vez, a paciente foi a Pam Reynolds. Pam Reynolds, uma mulher que sofreu um aneurisma cerebral no ano de 1991. E
melhor dizendo, a cirurgia para corrigir aquele aneurisma cerebral, vejam então o que ela relatou. Pam Reynolds foi diagnosticada, como eu havia falado, com aneurisma cerebral, isso no ano de 1991. Os médicos informaram então que ela precisava de uma cirurgia de emergência para remover aquele aneurisma e evitar uma possível hemorragia cerebral. A cirurgia foi uma operação complexa, conhecida como hipotermia profunda, onde a temperatura do corpo é reduzida para proteger o cérebro durante a operação. Pam foi colocada em um estado de parada cardíaca, o que significa que seu coração foi temporariamente parado e sua circulação sanguínea foi interrompida. Durante a cirurgia foi utilizado um tipo especial de monitoramento que permitiu que a equipe médica observasse a atividade cerebral enquanto o coração de Pam estava parado. Durante o procedimento, Pam relatou ter uma experiência extracorpórea. Ela descreveu ter saído de seu corpo e observar a cirurgia a partir de uma posição privilegiada. Ela viu os médicos conversando, descrevendo detalhes que ela não poderia ter sabido, já que estava em estado de parada cardíaca. Pam descreveu a sensação de flutuar em um espaço escuro e em seguida ser puxada por um túnel. Ela relatou uma luz brilhante no final do túnel que a atraía. Assim, como muitos que relatam EQMs, Pam encontrou figuras que pareciam ser seres de luz. Ela sentiu uma sensação de amor e acolhimento e teve a impressão de que essas entidades estavam lhe oferecendo conforto. Durante sua experiência, ela também teve uma breve revisão da sua vida, onde pôde refletir suas ações e experiências. Essa revisão não foi dolorosa, mas sim uma reflexão sobre suas vivências. Eventualmente, Pam foi puxada de volta para o seu corpo, onde despertou após a cirurgia. Ela se sentiu revigorada e cheia de nova perspectiva sobre a vida. Após sua recuperação, Pam compartilhou a sua história em várias entrevistas e documentários, descrevendo a vivência de maneira vívida. Ela destacou que sua experiência a transformou, levando-a a valorizar mais a vida e a espiritualidade. O relato de Pam foi corroborado por detalhes que ela descreveu sobre a cirurgia, que eram precisos e não poderiam ter sido conhecidos por ela durante seu estado de parada cardíaca. O caso de Pam continua a ser um exemplo frequentemente citado em debates sobre a existência da consciência após a morte e as experiências de quase morte. Seus relatos desafiam explicações puramente científicas para a consciência e levantam questões sobre a natureza da realidade. Então, e vocês? O que acham? Vocês acreditam que nós temos somente essa vida e que o que a ciência nos passa como sendo apenas uma experiência traumática devido a reações químicas no nosso cérebro? Ou será que realmente nós temos uma parte espiritual, uma alma que sobrevive a esse corpo? Ora, e sendo realmente dessa forma, nós poderíamos e deveríamos sim rever as nossas ações aqui como humanos, sabendo então que essa vida, essa nossa experiência física é apenas um curto espaço de tempo no cenário eterno da nossa vida eterna. Pois a morte, constatado realmente esses casos de
EQM, ela de fato não existe. Tudo não passa de um processo de transformação, onde deixamos de ser seres físicos, locais, para sermos seres puramente espirituais, não locais. Mas e você? O que você acha? Deixa aqui no seu comentário, quero muito saber sobre o que você acha disso, o que você acha que acontece após nós passarmos dessa vida. E deixem aqui também nos seus comentários o que vocês gostariam de ouvir que eu trouxesse aqui como uma curiosidade ou uma questão essencial, pois eu sempre vou procurar linkar a ciência com a religião. Deixa aqui então nos comentários, deixem muito like aqui, se inscrevam no canal para que esse canal possa crescer, possa alcançar os primeiros 1000 inscritos e que temas como esse, fundamentais à vida humana, possa chegar para mais pessoas e compartilharmos muito mais conhecimentos. Muito obrigado pelo seu tempo, fique com Deus, até o próximo vídeo.